Durante sua existência, a humanidade sobreviveu a muitas coisas, como pandemias, desastres naturais e até mesmo as guerras. E olha, haja guerra, viu? Desde que os homens começaram a se organizar em pequenas sociedades, passaram a existir conflitos. Com o tempo e conforme a tecnologia foi evoluindo, as batalhas se tornaram maiores e mais sangrentas. O ápice foi a Segunda Guerra Mundial, um conflito de proporções gigantescas que envolveu países de todos os continentes. Tamanha destruição causada por essa batalha que muitos se perguntam: será que sobreviveríamos à Terceira Guerra Mundial? E pior, o que aconteceria se ela começasse amanhã? É possível? Eu sou Ivan Lima e seja muito bem-vindo a Fatos Desconhecidos. Acredito que seja importante dizer que, como você sabe, esse é um assunto um tanto espinhoso. Muitas coisas estariam envolvidas no surgimento de um conflito desse tamanho e proporção. No entanto, existem sim indícios que nós estaríamos caminhando para esse desastre. Agora, a possibilidade de uma guerra de proporção mundial estaria ligada a algumas peças já conhecidas quando o assunto é batalhar. No caso, estou falando das grandes potências como os Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha e a Rússia. No entanto, hoje nós temos mais uma figura militar poderosa no cenário: a China. Se durante a década de 60 o mundo quase se afundou em uma terceira guerra protagonizada pelos americanos e pela União Soviética, hoje a situação política do mundo mudou drasticamente. A grande potência comunista não existe mais, tendo sido substituída pela gigante nação asiática. Porém, ao contrário da Guerra Fria, os chineses possuem uma importância econômica muito maior que os antigos soviéticos, até mesmo para a rival capitalista, os Estados Unidos. Além dessa mudança, fato é que, geopoliticamente falando, de 1945, o ano em que a Segunda Guerra acabou, para cá, o mundo também mudou. Várias novas nações surgiram após o fim do conflito. Embora muitas guerras civis e conflitos internos ainda existam, fato é que essa separação preveniu muitas outras de acontecerem. Acontece que vários países que eram colônias acabaram implodindo em conflitos internos. Isso acontecia porque os colonizadores, geralmente países europeus, não davam importância para as diferenças étnicas dos lugares que comandavam. À força, eles obrigavam pessoas diferentes a conviverem sob o mesmo governo, o que gerava muito atrito. Com a diminuição do colonialismo direto, os motivos para existir um conflito também diminuíram. Primeiro, muitas guerras generalizadas já foram travadas pelos domínios desses lugares, que agora são independentes e, em teoria, devem resolver suas próprias questões. Segundo, era comum que esses conflitos virassem uma bola de neve, puxando para a batalha países que não tinham uma relação direta com o problema. Porém, eram aliados a países que estavam e, por isso, se juntavam ao conflito. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial se inicia quando um nobre do Império Austro-Húngaro é assassinado. Os austríacos culpam a Sérvia pelo crime. Esse país, por sua vez, era aliado da Rússia. Uma coisa leva a outra e, de repente, o mundo inteiro estava envolvido no conflito. Esse exemplo também nos ensina outras coisas. Ocorre que um conflito desse tamanho geralmente começa por algum evento, um estopim, como dizem por aí. No caso desse em específico, foi o assassinato de uma figura política importante, algo que, se acontecesse hoje, dependendo de quem fosse e de onde fosse, poderia levar a um fim trágico. Agora, caso o conflito desse se iniciasse amanhã, ele seria muito diferente dos que aconteceram no começo do século passado. As armas evoluíram exponencialmente e os próprios soldados são muito mais preparados e treinados do que antigamente. Isso sem considerar o tamanho dos exércitos e dos vários países que hoje possuem forças de elite. Especialistas preveem que os próximos grandes conflitos irão contar com armamentos nunca
vistos antes. Um deles seria os exoesqueletos, estruturas que iriam se unir ao corpo do soldado, tornando-o mais protegido, rápido e forte. Provavelmente, essa batalha também não seria tão travada diretamente como nas outras. Esqueça as trincheiras e os canhões. Quem tiver as melhores tecnologias de rastreamento e localização terá uma ampla vantagem. Afinal, hoje existem drones, óculos de visão noturna e até mesmo rastreadores que funcionam por calor. Ser um soldado e ficar simplesmente aberto no campo de batalha atirando, com certeza, seria um atestado de morte, ainda muito mais do que antigamente. É lógico que existiriam muitos confrontos em terra firme, assim como nos céus e também nos mares. No entanto, caso esse conflito aconteça daqui a algum tempo, ainda no futuro, as batalhas podem até mesmo acontecer no espaço. Nem precisamos ir tão para frente para imaginarmos isso. Afinal, já existem atualmente satélites equipados com armas. Há quem diga ainda que a questão da tecnologia está tão inserida na nossa sociedade que a Terceira Guerra Mundial não irá contar nem mesmo com humanos. Em um desses cenários, apenas robôs e máquinas criadas pelas nações irão batalhar. Algo que, embora seja muito ruim para o próprio meio ambiente, pelo menos não tiraria nenhuma vida direta nos frontes de batalha. Em um outro cenário, o conflito poderia ser travado exclusivamente por meio de uma guerra cibernética. Os hackers de cada nação iriam lançar ataques que teriam como objetivo de estragar e desligar os sistemas de outro país. Seria algo como o primeiro país que consegue fazer o outro ficar sem energia através de computadores ganha. Também é melhor do que derramamento de sangue, você concorda? Então, continuando. Como eu disse no começo desse vídeo, a situação política do mundo mudou muito desde o último grande conflito. Em resumo, hoje é mais difícil que pequenas rixas e disputas levem a um grande conflito. Historiadores preveem que uma nova guerra seria causada apenas pelo problema que inevitavelmente a humanidade vai enfrentar: a escassez. O problema será, obviamente, mais do que a falta do ouro, do gás ou até mesmo do petróleo. Estou falando do componente mais essencial para a existência humana: a água. Felizmente, muito já vem sendo feito em relação à purificação da água para se tornar potável. Ao mesmo tempo, você já deve ter escutado por aí que o meio ambiente não vai nada bem. Logo, esses estudos poderiam não valer de nada. Para finalizar, temos que falar de algo que praticamente anula todas as novas armas e modos de guerra que eu já citei aqui. Esse algo já é bem conhecido pela humanidade. As bombas nucleares, com certeza, são algo que se passa em sua cabeça quando o assunto é Terceira Guerra Mundial. E isso não é à toa. Se na Segunda Guerra esses explosivos já foram capazes de causar uma destruição nunca antes vista na humanidade, hoje aquelas duas bombas utilizadas poderiam ser meros estalinhos em comparação às atuais. Isso sem falar que existem cerca de 14 mil ogivas nucleares espalhadas pelo mundo. Dá para entender porque simplesmente é melhor que nada aconteça, não é mesmo? Independente do lado que saísse vitorioso nessa guerra, a paz, com certeza, é a melhor opção. Agora é a sua vez, hein? Conta aqui pra gente nos comentários se você acha que algum dia um grande conflito desse irá acontecer. Será que o mundo será devastado por uma nova guerra? Ou será que viveremos em paz? Fala aqui pra gente, tá bom? Eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!